Santo, perfeita. Uma palavra que merece a nossa atenção. Aleluia. Porque nos ensina princípios muito importantes para continuarmos. Princípios muito importantes para continuarmos na nossa caminhada com o Senhor. Aleluia. Nós já falamos por muitas vezes acerca das obras, acerca dos frutos, que são as nossas obras. E esta carta de Paulo foi escrita para os crentes da igreja de Corinto. Não foi para nenhum desviado, não foi para nenhum ateu, ou alguém que ainda não tivesse conhecimento de Jesus. Não. Foi para aqueles que já tinham aceitado Jesus como Salvador e eram cheios do Espírito Santo. Mas Paulo os estava advertindo para olharem bem o que eles estavam fazendo. Que obras eles estavam construindo sobre o fundamento Jesus. Glória a Deus. Quando Jesus perguntou aos discípulos quem os homens diziam que ele era, alguns homens, os fariseus, aquele povo lá, e eles responderam que diziam que ele era Elias, ou João Batista, ou o profeta. E Jesus perguntou: e vocês quem dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aleluia. O fundamento é Jesus. O fundamento é de rocha. Uma rocha inabalável. Uma rocha que ninguém poderá destruir ou tirá-la do seu lugar. E sobre esta rocha, aqueles que estão em Cristo estarão edificados. Porém, nós somos cooperadores de Deus para edificar este corpo. O corpo de Cristo precisa chegar ao tamanho pleno. Tem uma estatura para ele alcançar. Glória a Deus por isso. E eu quero que você entenda o que a palavra de Deus diz, até chegarmos à estatura completa de Cristo, até chegarmos a varão perfeito. Este varão perfeito que está falando nesse texto, eu acredito que é de Coríntios também, eu não lembro bem o nome dos livros em que estão as coisas, mas está na Bíblia. Aleluia. Este varão perfeito de que se está falando, não sou eu, não é uma irmã ou irmão, é Jesus. Até chegarmos à completude do corpo de Cristo, porque ele é a cabeça. Mas uma cabeça sem um corpo, põe aqui do lado e vê o que ela faz. Nada. Se você tirar a sua cabeça, não vai fazer nada sem o seu corpo, você morrerá. Assim Cristo depende do seu corpo, porque assim ele o quis. Glória a Deus. Ele quis depender de nós para esta obra, para o engrandecimento do reino de Deus. Então este corpo de Cristo, para operar perfeitamente, tem que estar completo, completamente completo e redundante, mas precisa. Glória a Deus por isso. Aleluia. E nós somos os responsáveis por isso. Cada irmão que você traz é uma parte do corpo de Cristo que está chegando para completar o crescimento do corpo de Cristo. E sabe, irmãos, uma vez eu estava falando acerca do arrebatamento, acerca do toque da trombeta, e segundo um texto que nós lemos na Bíblia, está escrito que a natureza inteira geme com dores de parto. E naquele dia eu cheguei a um entendimento que o corpo de Cristo que será tirado da terra se assemelhará ao parto. O bebê não nasce antes de estar formado completamente. O bebê não nasce antes do tempo, antes de ter as mãos completas, os olhos completos, a boca completa. E muito provavelmente esta alegoria ou esta maneira de falar do apóstolo que escreveu aquele texto, Paulo também, estava falando acerca do nascimento de Jesus, deste mundo, desta terra, desta natureza, da saída da igreja, que é o corpo de Cristo, para o céu. Aleluia. E isto vai acontecer em breve. Só que o corpo de Cristo tem que estar completo. Aleluia. E nós somos os responsáveis. Mais uma vez eu digo, a igreja é a responsável. Os pastores têm que alimentar este corpo, têm que dar o alimento saudável e na hora e no tempo certo. Porque existe o alimento certo para os bebês em formação. Glória a Deus. Se faltar o ferro, ele não vai se desenvolver direito.
Se faltar qualquer vitamina, então a palavra de Deus é a nossa vitamina. Aleluia. Para que o corpo de Cristo cresça. Glória a Deus. Aleluia. E aí ele disse: eu, como sábio arquiteto, como prudente construtor, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. Paulo estava falando disso, lancei o fundamento, porque Paulo é o apóstolo dos gentios. Os gentios não sabiam da história de Cristo, mas Paulo foi lá e lançou Cristo a eles. Glória a Deus por isso. A nós. Aleluia. Eu quero que você incline sua cabeça. Eu disse que ia falar 2 minutos. Aleluia. E vamos orar ao Senhor, agradecer por esta palavra. Processo longo, demorado e para muitos cansativo, porque tem que ser buscado o conhecimento de Jesus, como se busca ouro. Tem que ser cavado. Sabe? Você pode até encontrar uma pepita do conhecimento de Jesus solta na superfície. Porém, se você quer mesmo saber quem Ele é, se você quer mesmo ter uma experiência mais profunda com Ele, o quanto você quiser de profundidade, cabe. Busque. Porque Ele disse que seria achado pelos que o buscassem. Em Deus, Ele disse: os que me buscam me acharão. Aleluia. E Jesus disse: peçam e vos darão, batam e a porta se abrirá, busquem e vocês encontrarão. Ele prometeu, Ele prometeu. Conhecer Jesus é maravilhoso. Conhecer Jesus é uma experiência que nos leva para uma nova vida. Porém, conhecer Jesus é igualmente perigoso e é fatal. Não há um que conheça Jesus realmente que permaneça vivo. Conhecer Jesus é perder a vida. Entrar nessa relação com Ele é suicídio. Porque Ele diz: quem quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aleluia. O Evangelho de Jesus não é para distribuição de bênçãos, não é para distribuição de senhas para a vitória. O Evangelho de Jesus é a distribuição de cruzes. Aleluia. Há uma cruz para você, preparada. E aqueles que não têm coragem, aqueles que não sabem o que significa entregar a própria vida por amor a Jesus, Ele disse que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E João completou essa história. Ele disse que amar é dar, se preciso for, a vida pelos irmãos. Aleluia. Existem 2 aspectos de morte com Jesus. Aleluia. Existe o aspecto de quando esta carne desaparece por amor a Jesus. Morremos neste corpo. Porém, Paulo disse que está ausente do corpo e está presente com Ele. Então, essa nem é uma morte que deva ser temida. Ele diz: não temam aqueles que podem fazer mal ao corpo de vocês. E se você temer, este tipo de morte estará sendo desobediente a uma ordem, porque Ele ordenou: não tenham medo disso. Isso não é nada. Com Jesus, esta morte não existe. Ele triunfou desta morte na cruz. Aleluia. Glória a Deus. Quando a morte tentou tirar a vida, a morte morreu. Aleluia. A morte não tinha força suficiente para sugar a vida do eterno. Glória a Deus. De sorte que quanto mais ela tirava a vida de Jesus, mais cheia de vida ela ficava. E vida para a morte é morte. Vocês entendem isso, com certeza. E eu não vou tentar explicar. Entenderam? Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Este é o aspecto, primeiro, de morte que nós podemos sofrer por Jesus. E, aliás, existem muitos que estão sofrendo esse aspecto de morte hoje por amor a Jesus. Porém, não é nada. Estar com Jesus é muito melhor do que viver qualquer coisa aqui. Se eu tivesse 10 milhões de dólares, 50 milhões, um bairro, uma ilha ou um planeta fosse entregue a mim com todos os documentos lavrados e assinados, se Jesus perguntasse: quer trocar isso aí por mim? Eu daria para Ele, porque Ele é mais, muito mais. Estar com Jesus vai além de qualquer coisa, e eu sei o que eu estou falando.
Eu sei aonde eu estou. E sei aonde eu posso estar. Não importa o lugar. Jesus é mais importante. Glória a Deus. Aleluia. E Paulo foi lá levar este perigo para os gentios. Trouxe até nós. Glória a Deus. O outro aspecto de morrer por Jesus é aquele conscientemente. Você decide. Você escolhe. Todo dia. Ainda estamos em um corpo do pecado. Jesus se vestiu de uma roupa dessa um dia. Quando ele veio aqui, ele se vestiu de corpo do pecado. Andou vestido de homem por aí. Deus vestido de homem. Para neste corpo de pecado mostrar aqueles que ele estava recrutando para serem seus seguidores que era possível viver em meio ao pecado e não pecar. Viver em meio às trevas e não acabar a bateria. Brilhar sempre. Viver em meio à mentira e não mentir. Viver em meio à luxúria e não desejar. Jesus veio mostrar que isso é possível em um corpo desse. Sabe? Se ele tivesse permanecido lá e tivesse só dado esse monte de ordem e dito façam, mas nunca veio e nunca fez, quantas pessoas teriam mais esta coisa para dizer dele, né? Porque ele fez isso. E muitos ainda são ingratos e maus e dizem que ele só conseguiu porque era Deus. E ele fez porque ele quis, não é? Glória a Jesus porque fez isso. Aleluia. Agora, depois que o conhecemos e corremos esse risco, depois que morremos, porque conhecer Jesus é morrer, sabe? Você vai querer coisas e vai ter coragem de orar. E Deus não vai te dar. Deus não vai fazer do jeito que você quer. Não. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Por isso que Ele não dá as coisas que você pede. E não é controvérsia nenhuma. E um Deus bom só dará coisas boas. Um Deus bom jamais dará uma coisa ruim, ainda que eu peça loucamente. Ainda que alguém faça uma consagração. Ele não dará. Existem muitas orações que Deus não vai responder porque Ele é bom. E ainda que você faça aquela prova com Ele, se o Senhor é bom, me dá isso. Não adianta você duvidar dele. Ele é. E ponto. O que ele tinha de provar por nós, o que ele tinha de provar para você, saiba, você que fica fazendo prova com Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, se o Senhor me ama, faz isso, que infantilidade, que ridículo, né? O que ele tinha de provar por amor a você, ele já fez o sacrifício máximo, morreu na cruz. Quem faria isso? Ninguém. Ele não precisa provar mais amor por nenhum de nós. A prova cabal já foi feita. Agora veja cada um como edifica sobre o fundamento de Jesus. Aleluia. Vou dar uma pausa e vamos ouvir um. O que poderia ser uma obra de ouro? O que significa isso? As pessoas chegam a dizer que fulano é de ouro, né? É uma pedra preciosa. E as coisas que as pessoas fazem realmente, muitas vezes, elas duram muito. Eu acho que o aspecto mais importante do ouro, além da validade, do valor que tem, é a durabilidade. Obras de ouro, muito provavelmente, são aquelas que resistem ao teste do tempo. O que você tem feito que vai ficar para a geração futura? Você fez creche? Você fez escola? Você navegou para o outro lado do globo e implantou igrejas, ganhou almas para Jesus? Aí você vai dizer, é claro que você sabe que nenhum de nós fez isso. Tá bom, eu sei. Mas sabe, existem muitos meios, muitas maneiras de deixar obras de ouro. E eu quero abrir os seus olhos nesta hora para lhe dizer que o que está ao alcance das nossas mãos agora, hoje, são os nossos filhos. Que educação você tem dado para os seus filhos? Eles vão ficar aqui. E depois eles terão netos e provavelmente eles falarão de você para os netos. E os netos falarão da bisavó, do bisavô para os seus filhos. E esta obra que você implantou neles pode ser considerada uma obra de ouro. É lógico que você não pode fazer grandes coisas em sentidos materiais neste momento. E se Deus te desse a condição, você certamente o faria. Porém, eu quero te dizer que
não precisa mais nada. A condição está com você. Glorificado seja o nome de Deus. E depois do ouro vem a prata, o que pode ser uma obra de prata, um pouco menos valiosa, talvez um pouco menos querida, mas provavelmente um pouco mais fácil. Depois virão as pedras preciosas, porque quando se encontra um pedaço enorme de diamante, as pessoas dividem aquilo em pedacinhos tão pequenos e são tão valiosos. Então as pedras preciosas são assim. Às vezes você faz uma única obra e ela se espalha em cadeia, para a glória de Deus. Aleluia. E eu quero que nós pensemos o que estamos fazendo sobre Cristo, o nosso fundamento. O que temos feito? Onde temos andado? Com quem temos falado? Estamos realmente fazendo a obra de Deus, edificando em Cristo coisas que vão durar? Aí Paulo diz: porém, se essa obra for madeira, feno ou palha, há muita gente que trabalha para o Senhor, mas a sua obra não passa de madeira, a sua obra não passa de feno ou palha. Porém, madeira existe, não é? É real, existe. Feno existe. A obra realmente está lá. Ela realmente existe. Não é uma brincadeira. Não é uma falsidade. A obra existe. E eu não posso dizer para você o que será isto, o que pode ser isto, e nem quero tentar dizer. Eu quero que você pense com o Senhor: o que eu tenho feito, Senhor? Aqui eu posso considerar a minha obra no corpo de Cristo. Você mesmo pode dizer. Porém, há um dia que está chegando que vai manifestar qual seja a obra de cada um. E está escrito: pois o dia demonstrará a obra de cada um, porque está sendo revelada pelo fogo. Agora, essa parte está sendo revelada pelo fogo, irmão. Eu quero lhe dizer que não será apenas naquele dia. O verbo está aqui no presente. Está sendo. É uma ação contínua. É no dia a dia que a sua obra está sendo revelada pelo fogo. O fogo às vezes da fome. O fogo às vezes da língua maliciosa que está falando de você. O fogo da perseguição. O fogo da tristeza, da angústia, da tribulação. Mas você tem continuado a praticar obras de ouro mediante este fogo? Você tem continuado servindo ao Senhor ou você desistiu? Porque a coisa apertou, porque a fornalha aqueceu-se um pouco mais, porque a sua obra está sendo provada agora. E no dia de Deus será o momento final. Porém, todos sabem o que acontece com o ouro, com a prata. Isso não se queima, isso fica mais puro. Quanto mais problemas estiver na sua vida, quanto mais luta você passar, quanto menos tempo você tiver e dedicar ainda ao Senhor, mais preciosa será a sua obra, porque Deus é quem classifica as obras. Nós podemos até imaginar qual seja, é por isso que eu disse que não vou dizer. Talvez a gente pense assim: ah, mas eu dei só um copo d'água para o irmão que andou na minha casa. Eu não sei que obra é esta, se é madeira ou se é ouro. E vai que é ouro, que Deus classifica assim. Vai que naquele momento era tudo o que você podia fazer. Lembra da oferta da viúva? Ela depositou do seu sustento tudo o que tinha. E ela deu muito mais do que todos os ricos. Foi Jesus quem disse. Então, Jesus avaliou a obra daquela viúvinha ali. E a sua quem avalia é Ele. E eu dou glória a Jesus por isso. Aleluia. Glória a Deus. Não deixe outro entrar na frente para avaliar o que você está fazendo. Entre no seu quarto e fale com Deus e diga: Senhor, o que mais eu posso fazer? E olha a pergunta: o que eu posso fazer? Deus vai dizer para você fazer o que você não pode? Não. O que nós não podemos fica para Ele. Ele é o responsável pelo que eu e o que você não pode. O que eu e você não podemos, Ele faz. Agora a gente chega lá e pergunta: Senhor, o que eu posso fazer? Aí tem gente que pensa no seu espírito que Deus disse assim: dá R$2.000 para a igreja, e o irmão só tem R$500 em casa. E aí tem que pagar o aluguel, tem que comprar a compra do mês, e tem que pagar água e luz, e às vezes tem telefone. E aí Deus disse no espírito daquele pobre irmão para ele fazer isso. Dá o seu carro. Mas você pode dar o seu carro?
E aí tem gente que fica pregando uma oferta sacrificial e não sei o quê, mas Deus lhe dirá para fazer o que você pode. Agora, se você tem fé para dar os R$2.000, os 5.000, os 50 dele, glória a Deus. E deixa Deus dizer qual é a sua obra. Aleluia. E está escrito: e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém, e sobre o fundamento edificou, esse receberá recompensa. Olha só, ainda corre o risco de não sermos recompensados, de trabalharmos a morrer e pensarmos que estamos fazendo a obra de Deus, estamos fazendo a nossa própria vontade, a nossa própria obra, e quando chegar no dia que Deus provar esta obra, não passar de palha, queimou tudo. E quem tiver a obra queimada naquele dia do ajuntamento para o recebimento da recompensa, não vai receber nada. Porque salvação não é recompensa. Salvação é dada de graça a todo mundo aí. Foi dada de graça. O preço que Jesus pagou e entregou. Todas as pessoas do mundo, como eu disse, já estão salvas. Porque o preço que Jesus pagou foi completo. Jesus não pagou pela metade, Jesus não pagou por uma parte da humanidade, Jesus não pagou só pelos que estão nas igrejas dizendo-se servos de Deus. Jesus pagou o preço por todo o mundo. Aleluia. Ninguém podia pagar. E Jesus não espera que ninguém pague pela salvação. Então a salvação é de graça. E não significa que todos serão encontrados naquele dia, do outro lado, à direita de Jesus. Não significa isso. Porém, o que eu estou dizendo é o que a Bíblia diz, que a salvação é de todos. Louvado seja o nome de Deus por isso. Se você pensar, meu irmão pode se salvar, poder não é a pergunta, poder não é a questão. O meu irmão quer a salvação. Você perguntar, o meu marido pode se salvar, poder é uma pergunta errada. Você está chegando diante de Deus com a questão errada. Você está perguntando a si mesmo uma coisa que não tem fundamento. Ele quer? É possível, não é, Gabriel? Se quiser, glória a Deus. Eu sou prova de que se quiser ser salvo, é possível. Glória a Deus por isso. Basta querer. Está tudo nesta palavra, resumido aqui, querer. Glória a Deus. Jesus mesmo disse: quem quiser vir após mim. É quem quiser, tem que querer. Glória a Jesus. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano. Dano quer dizer prejuízo. Ele não receberá o galardão. Porém, esse mesmo será salvo. Glória a Deus. Está vendo a salvação? Você está em Cristo, você serve o Senhor com todo o seu coração. E Deus tem uma obra para você. A única coisa que você não consegue fazer é esta obra que Deus tem para você. Porque talvez você não tenha esclarecimento. O Espírito Santo fala no seu coração e você não treinou ouvir a voz do Espírito Santo. Você não sabe o que Ele quer de você. E aí, você receberá a sua salvação ainda, está escrito. Porque você andou em santidade, porque você temeu ao Senhor, porque você amou os irmãos. Porém, você terá um grande prejuízo. O galardão que você deveria receber, você não receberá. Apenas a salvação limpa e seca. E para dar glória a Deus pelas eternidades, porque a salvação é muito importante. Aleluia. Agora você vai fazer obras para o Senhor pelo galardão? Eu acho que devia. Porque a salvação você já tem. E tem gente que pensa que está fazendo as obras para se salvar. Não, não é. Se o Senhor lhe mandar, ele der uma ordem direta, você não obedecer, você é desobediente, e filho da desobediência não é filho de Deus, então você saiu de Cristo. Agora, se você não sabe o que deve fazer, e tem algumas coisas a fazer, e o seu tempo não deu, porque também tem aqueles realmente que têm que se virar em dois para cuidar das coisas do mundo. A Bíblia mesmo fala acerca desses, eles são salvos. E Paulo disse: a mulher solteira cuida das coisas do Senhor em como há de agradar ao Senhor. Porém a casada cuida das coisas do mundo em como há de agradar ao marido. Aí ele diz: por esse motivo é bom que você fique solteira. E falou: o homem casado cuida das coisas do mundo em como há de agradar a mulher. Porém o homem solteiro cuida das coisas do Senhor e se importa em como há de agradar ao Senhor. Existem crentes que são salvos, que servem a Deus, são cheios do Espírito Santo, porém não tem tempo para fazer as coisas e Deus não vai lhe forçar a fazer. E nem vai lhe dizer: largue a sua família, deixe a sua casa. Aliás, o Evangelho de Jesus é o Evangelho que nos manda cuidar da família. E diz que se nós não atentarmos para isso, negarmos a nossa família, abandonarmos os nossos parentes, nós somos infiéis e negamos a fé. Então, é uma questão de escolha. Você tem que escolher. Glorificado seja o nome de Jesus. Lá de cantar o